Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Pastores, um programa da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, onde os pastores José Alex Barreto e hoje nós temos um convidado super especial da Igreja Presbiteriana de Betel, de Feira de Santana, pastor Robério, que irão responder algumas de suas perguntas. O tema de hoje é a volta de Cristo. E a pergunta, como enfrentar o fim dos tempos? Jesus está voltando, o que devo fazer? Essa é uma pergunta, pastor, muito interessante, né? Especialmente agora que a gente está vendo tempos de guerras ali no Oriente Médio, surgem muitas questões relacionadas a isso. Mas o que devemos fazer é olhar para a Escritura e ver o que de fato o Senhor Jesus nos ensina. Diante disso, o que você poderia dizer aos irmãos que têm essa dúvida? Bem, primeiro quero saudar todos os ouvintes, dizer da alegria de estar aqui. Eu creio que essa é uma pergunta muito relevante nesse contexto que estamos vivendo e que precisa, obviamente, ser respondida de uma forma apropriada, correta. Então, essa pergunta precisa ser respondida à luz do Novo Testamento, que vai nos ensinar um ensino muito importante, que é o conceito de últimos dias. Nós vamos aprender esse conceito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, quando vai nos dizer que Deus falou de várias maneiras e nos últimos dias nos fala pelo Filho. Nós vamos ver também essa mesma ideia lá em Pentecostes, a descida do Espírito, quando Pedro cita a profecia de Joel e diz que nós estamos agora nesses últimos dias. Vamos encontrar também em Judas esse termo. João diz também na sua primeira epístola, sabemos que é a última hora. Então o que significa isso? Significa que a primeira vinda de Cristo, concretizada pela descida do Espírito, instaura esse momento que nós chamamos de últimos dias. Nós já estamos vivendo nesses últimos dias, que vai da primeira vinda de Cristo, na sua encarnação, ministério, morte, ressurreição, ascensão, culminando com a descida do Espírito. E esses últimos dias vão terminar na segunda vinda de Cristo, quando Ele voltar. Então, como é que a gente vive? O que é que Jesus ensina? Nesse período que nós estamos, nós temos que aprender com o próprio Jesus. Ele sempre vai usar nas parábolas a ideia do ladrão, ou seja, o Filho do Homem pode voltar a qualquer momento, a ideia de repentinidade, ou seja, Jesus vai voltar a qualquer momento, pode ser hoje, amanhã. E Jesus então alerta os seus discípulos a estarem sempre prontos. Então a melhor forma de você se preparar é você estar pronto, é você crer no Senhor Jesus, crer naquilo que ele diz em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, então você precisa crer no Senhor Jesus, não ter nenhum temor da vinda dele, não temer os acontecimentos do mundo, crer que ele é aquele rei que governa sobre tudo, e lá em Apocalipse 16,15 também, Jesus adverte o seu povo dizendo, eu venho como ladrão, é preciso que estejam prontos. Então, a nossa tarefa é estar prontos para o Senhor Jesus, na hora que ele voltar, e obviamente, às vezes nós falamos muito da vinda de Cristo, da segunda vinda, mas a gente pode morrer também, em certo sentido. Será antecipado esse encontro. Então é importante estar preparados para esse encontro e lembrando das parábolas que Jesus conta, daquelas virgens que esqueceram azeite. Verdade. Jesus o tempo todo está alertando os discípulos, se preparem, então nós temos que estar prontos. Interessante, pastor, que diante dessa perspectiva que também o apóstolo Paulo defende, né, e trabalha isso, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no versículo 9, também 10 do capítulo 1, ele diz assim, relatando sobre os crentes em Tessalônica, né? Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E aí vem a questão escatológica, da preparação para a vida de Cristo, né? E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, enquanto Cristo não vem, e a sua vinda é certa e iminente, e devemos estar preparados, devemos estar servindo ao Senhor, nos dedicando a Ele integralmente, buscando uma vida de santidade, em conformidade com o chamado que dele recebemos. Então, a fé em Jesus, que o irmão frisou, não é? Essa expectativa da vinda que é certa, e eu creio que, além disto, né, corroborando com isso, essa vida de santidade também. Exatamente. E esse conceito de últimos dias do Novo Testamento é muito importante, porque às vezes a gente
escuta as pessoas dizerem, a gente acha que é o fim dos tempos, estamos nos últimos dias. E o Novo Testamento diz, nós estamos nesses últimos dias há muito tempo, desde a primeira vinda de Cristo. Nós já estamos nessa fase final, esse último estágio da história da redenção, onde Jesus pode voltar a qualquer momento. Exatamente. Temos que estar prontos e fazer exatamente isso que você falou. Essa é a nossa tarefa. Muito bom. Isso aí, sim. Temos que estar prontos e confiantes que Deus está no controle de tudo. Se essas guerras, tudo que está acontecendo, Ele está no controle dele, né? Sim, exatamente. E já está desde quando... que Cristo veio e inaugurou ali sua Exatamente. vida, né? Sua primeira vida e esse tempo. Muito obrigada, pastores. E você que não fez ainda sua inscrição no canal, aproveite e faça sua inscrição, ative o sininho, coloque as notificações e mandem as perguntas por nosso e-mail ipepissarreira ou no Instagram pelo direct. E até a próxima. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua pergunta.